Olá, vamos conversar um pouco sobre o aprendizado, uma coisa que tem sido bastante falado na mídia, principalmente agora em época de pandemia, né? Como que as nossas crianças estão aprendendo, se o ensino online tem prejudicado, tem ajudado. Para isso, a gente precisa entender o que é o aprendizado, quais os fatores que influenciam aí no aprendizado. Então, para aprender, nós vamos depender de fatores internos. O que é isso? Coisas que a gente nasce com essa predisposição. Então, a nossa genética, então a nossa capacidade de aprender, de raciocinar. E fatores externos, que são o ambiente, o professor, o estado de saúde física e psíquica. Então, todos esses fatores em conjunto vão resultar num melhor ou não tão bom aprendizado. Então, quando a gente vai ver uma criança ou um adulto que está com alguma dificuldade de aprender, a gente vai avaliar os fatores intrínsecos ou internos e os fatores externos que podem influenciar no aprendizado. Para avaliarmos um indivíduo com problemas de aprendizagem, a gente precisa muitas vezes de uma equipe multidisciplinar. Então, o foniatra é um médico que tem área de atuação em distúrbios de aprendizagem e ele vai trabalhar junto com fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogas, pediatra, neurologista, geneticista, enfim. Cada caso vai ser avaliado e vistas as avaliações e intervenções necessárias. Então, o foniatra vai fazer o diagnóstico diferencial, o que é que está atrapalhando o aprendizado naquela criança ou naquele adulto. E é importante a gente ter alguns conceitos. Então, vamos lá. O que é uma dificuldade de aprendizagem? Uma dificuldade é um problema momentâneo que todo mundo vai ter. Então, eu tive dificuldade para aprender a fazer conta com fração. Eu precisei estudar mais, precisei de uma aula particular, mas aprendi. Então, isso não é uma alteração, isso é uma dificuldade. Eu estou com dificuldade de entender alguma regra gramatical, não entendi a explicação, estou com dificuldade. Vou fazer uma aula particular, vou ter uma nova explicação, vou ler mais e vou superar. Então, isso é uma coisa natural no processo de aprendizagem, a gente ter momentos, ter situações específicas de dificuldade. Já os distúrbios de aprendizagem são condições mais longas, que duram mais, que podem até persistir por toda a vida. Então, a gente chama de distúrbio quando eu tenho algum fator que afeta a aprendizagem. Então, por exemplo, eu enxergo bem, a criança tem baixa visão, mesmo corrigindo com óculos, ela não enxerga perfeitamente, isso vai afetar o seu aprendizado. Ela tem algum problema de audição, que mesmo com o melhor aparelho auditivo, às vezes ela não consegue escutar perfeitamente, isso é um distúrbio de aprendizagem. Ou a criança tem algum problema emocional, com uma depressão, com algum problema que está passando e ela não consegue aprender pela sua situação emocional, isso é um distúrbio. Se ela não consegue aprender porque a pedagogia que ela está exposta não é adequada para ela, então o ambiente escolar não é o melhor para aquela criança. Isso é um distúrbio de aprendizagem. Então, quando eu identifico um fator ou mais de um fator que está levando aquela alteração, isso é um distúrbio de aprendizagem. E quando que a gente vai falar em transtorno de aprendizagem? O transtorno, ele tem causa intrínseca, então a gente já nasce ou acontece alguma coisa logo perto do nascimento que faz com que eu tenha uma alteração da minha capacidade de aprender. Então, apesar de ter inteligência normal, visão normal, audição normal, ambiente pedagógico adequado, ambiente social e psicológico adequado, ela não consegue aprender. Esse é um diagnóstico muito importante, mas que a gente precisa ter muito cuidado para dar. Porque é um diagnóstico que vai marcar a vida toda da pessoa, porque esse transtorno
Nós vamos, através de estratégias terapêuticas, pedagógicas, fazer com que a criança consiga aprender, superar, mas ela vai ter sempre essa dificuldade intrínseca, tá certo?